Tá, na última aula nós vimos o método do ponto fixo. O nosso objetivo ainda é obter raízes de equações não lineares. E agora nós vamos ver o método da abscissão. O método da abscissão ele consiste de eu partir de dois valores iniciais, onde esses dois valores representam um intervalo na reta, tá? Onde xl representa o limite inferior e o XU representa o limite superior numa determinada iteração. Tá? No caso aí, zero são os valores iniciais do meu intervalo. Eu tenho que obter um intervalo de tal forma que um dos dois aqui, tanto o limite inferior ou o limite superior, eles sejam menores do que zero, tá? Um deles precisa ser menor do que zero, tá? E o outro maior do que zero, tá bom? Não é só o limite inferior que tem que ser zero e o superior maior do que zero, não, tá? Pode ser o limite superior menor do que zero e o inferior maior do que zero, não tem problema, tá? Então eu preciso desse intervalo, tá? Que tem essa propriedade. Isso significa que o zero da função ele pertence a esse intervalo onde está o limite inferior inicial e o limite superior inicial, tá? Em geral, os limites, os valores iniciais são os limites do domínio da função, mas isso se a função tiver um domínio limitado. Tá? Se ela não tiver um domínio limitado, então a gente tem que partir para a análise da função e escolher um determinado valor de intervalo inicial para conter pelo menos uma raiz. Tá? Então, o método da abscissão consiste em eu obter um xk, que ele vai ser um ponto médio entre o limite inferior e o limite superior. Então, eu consigo isso somando os dois limites, tá? E dividindo isso por 2. Então, o processo iterativo ele vai consistir em eu verificar se o zero da função vai estar no limite onde o limite inferior k-1 e o limite superior xk, que é o nosso ponto médio, ou esse zero da função vai estar no intervalo do xk até o limite superior k-1, ok? Então, o que eu vou fazer é pegar um intervalo, dividir ao meio e verificar se o zero da função está na Professor, primeira parte. Oi? não sei Pode se está perguntar. dando diferença no áudio, porque você está com duas contas ligadas, ou é só comigo. O áudio está ruim. Só um instante. Vê se porque tem dois áudios ligados aí no seu nome. Então, o método ele consiste em eu pegar pegar um intervalo, é, seccioná-lo ao meio, né? Criar duas seções, uma do limite inferior até o ponto médio, xk, e, e outro intervalo de xk até o limite superior. E aí eu verifico onde desses dois intervalos está
o zero da função. Ele vai estar em um dos dois, tá? Então, onde tiver indício dele estar, a gente escolhe esse intervalo e aí faz a seção de novo, né? Então, por isso que o nome dele é bisseção. Você vai fazendo essas bipartições, né? Essas duas partições, até você obter um intervalo tão pequeno onde é, o limite inferior e o limite superior vão ser tão pequeno, tal que esse ponto médio aqui ele vai ser aproximadamente o zero da função, tá? Então essa é a ideia do método da abscissão. E o algoritmo ele é bem simples. Ele consiste em eu determino um valor de k, eu vou escolher um epsilon, né, para o meu critério de parada, um, um limite inferior inicial e um limite superior inicial também, tá? E aí, fazendo k igual a k mais 1, eu calculo meu ponto médio. Meu ponto médio na interação k é a soma do limite inferior e do limite inferior da interação passada, k menos 1, isso dividido por zero. E aí eu verifico se o produto entre limite inferior e o meu ponto médio for menor do que zero, então o zero da função ele está nesse intervalo, tá? Então, como ele está nesse intervalo, o que eu vou fazer? O meu limite inferior continua sendo o mesmo, tá? Da iteração passada. O XLK vai continuar sendo igual ao XLK menos 1. Agora, o que eu vou mudar é o meu limite superior, que antes era XUK K menos 1, agora vai ser o meu ponto médio, K, tá? Bom, se isso daqui não ocorrer, significa que o meu zero da função está no outro intervalo, na outra partição, que vai do ponto médio até o limite superior. Então, eu vou fazer o meu limite inferior ser igual ao meu ponto médio e o limite superior ele continua sendo o mesmo, tá? E aí meu critério de parada é o mesmo que nós usamos no ponto fixo. Se o módulo da função aplicada no ponto médio, aqui eu troquei, tá? Mas aqui xk é o ponto médio. Se for menor do que o epsilon, então eu vou encerrar o meu algoritmo em xk, que na verdade aqui eu estou usando PMK, tá? Ele é a solução. Se isso não ocorrer, eu volto ao passo 2 e continuo o processo iterativo. Então vamos ir lá no R e pegar um daqueles exemplos que nós trabalhamos na aula anterior. Eu já vou salvar esse algoritmo dentro da pasta de vocês para facilitar. Algoritmo do ponto fixo. O nosso vai ser, o de hoje vai ser da bisseção. Hoje é 31. Pronto. Então vamos lá.
Eu vou pegar uma função aqui, que é esse polinômio de grau 3, que a gente já trabalhou com ele no ponto fixo, que nós sabemos que a raiz dele é 5, tá? Só que esse polinômio aqui ele é definido na reta, então vamos estudar o comportamento dessa função. Primeiro eu vou criá-la aqui, uma função f de x no R, onde ela vai assumir esse valor. Depois eu vou pegar uma sequência de valores tá, do domínio da minha função, lembrando que é a reta. Eu vou pegar uma sequência aqui indo de -100 até 100. Estou pegando um intervalo arbitrário, tá? Pode ser outro. E a gente vai olhar o gráfico dessa função. Bom, então entre -100 e 100, essa função tem esse comportamento, tá? Ah, então, o que acontece quando essa função ela tende para menos infinito? Quando x tende para menos infinito, a função também tende para menos infinito, tá? E quando ela tende para x tende para mais infinito, a função também tende para mais infinito. Então, é, a possibilidade de eu ter uma raiz menor do que -100 e maior do que 100 não existe, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é diminuir esse intervalo e ver um intervalo menor para a gente analisar o zero da função. Então, vou colocar um intervalo aqui de -10 a 10. Então, a gente consegue aqui ver melhor que o zero da função está aqui, né, próximo do 5, tá? Então, a gente pode escolher usar isso daqui para escolher os nossos valores iniciais do nosso intervalo, tá? Limite superior e inferior. Bom, o limite inferior e superior, um deles tem que ser negativo e o outro positivo, que é para poder existir a raiz. Notem que aqui no 10, eu tenho um valor da função positivo e aqui no -10 eu tenho negativo. Então, esses dois são candidatos bons a serem limite inferior, -10, e limite superior, 10, tá? Então, vamos fazer o nosso algoritmo aqui da abscissão. Eu vou criar um vetor chamado... Vetor não, vou criar um dataset chamado intervalo, tá? Vai ser um data frame.
Eu nem preciso fazer isso. Vou chamar aqui de x, u, que vai ser o meu limite inferior e o x, desculpa, xl vai ser o limite inferior, xu o limite superior. O L aqui é de lower, tá? E o U é de upper. Ambos significam inferior e superior, respectivamente. Se você quiser colocar aí XI e XS para ficar mais fácil, né? Em português, o inferior, assim, e superior, pode ficar à vontade, tá? Eu vou colocar desse jeito para ficar igual a anotação do, do material. Bom, eu já tenho o limite inferior e o superior, tá? E agora o que que eu vou fazer? Eu vou definir o K. K ele começa de 1. Vou definir o meu epsilon. Vai ser um número pequeno. Vou colocar aqui 10 a menos 4. O que mais que eu preciso? Só. Acho que só, tá? O número máximo de iterações. Eu vou chamar de N maiúsculo. Vou colocar aqui N max. Que aí vocês vão... Estava chamando de Imax, né, na outra. É, iteração máxima. Eu vou colocar aqui 10 a quinta, tá? Primeiro vamos usar um for, depois a gente muda para o while. Quando eu uso for, eu não preciso definir o K aqui, mas não vai ter problema não, tá? Posso continuar desse jeito. A minha função é essa daqui, x elevado a 3 menos 4x ao quadrado mais 18x menos 115. Então, eu já defini o limite inferior e superior inicial, tá? E aí o primeiro passo do algoritmo é a gente calcular aquele ponto médio. Então, o meu ponto médio vai ser XU mais XL dividido por 2. Ué, não está funcionando o botão de divisão.
Tá. O meu botão do teclado não está funcionando, tá? O da divisão. Então, vou improvisar aqui. Então, aqui eu estou calculando o ponto médio. E agora a gente precisa programar o algoritmo aqui, para eu verificar onde está a raiz da minha função. Então, eu vou colocar aqui, ó, se a f de x de do limite inferior vezes a f de x do meu ponto médio, se esse produto for menor do que zero, então meu zero da função está aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Meu XU K mais um recebe, desculpa, XL. Continua sendo o XLK. E o meu limite superior, que é o XU K mais um, ele vai receber o ponto médio. Ok? Bom, se esse produto for falso, então o meu limite inferior é o que recebe o ponto médio e o meu limite superior continua sendo o mesmo, tá? Feito isso, eu vou programar meu critério de parada, de convergência, na verdade. Então, o módulo de f de x de PM do meu ponto médio, se ele for menor do que o meu epsilon, então eu vou fazer um print aqui. A solução é o meu PM, meu ponto médio, e eu paro o algoritmo, tá? Se não for, ele continua, tá? Então tá aqui o nosso algoritmo. Vou executá-lo, deixa eu salvar aqui, e executá-lo para a gente ver o. Antes disso, vou colocar um cat aqui para a gente saber o que tá sendo feito. A iteração K, o limite inferior
XLK, limite superior é XUK, meu ponto médio é PM, e minha F pronto. E aqui ele vai nos dar todas as informações do que vai sendo feito em cada iteração, tá? Vou colocar aqui e executar. Tá, ele convergiu na primeira, tá? Porque eu escolhi um intervalo muito fácil. Vamos escolher outro intervalo. Vou colocar aqui 15 e aqui 13, tá? Pronto, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, na primeira iteração era menos 15 até 13, o ponto médio foi menos 1 e o valor da função no ponto médio foi menos 138. E aí ele mudou o limite inferior e superior, então o limite inferior virou o menos 1 até 13. Aí ele recalculou e viu que o limite estava. Desculpa, o zero da função estava entre menos 1 e 6. Então, o limite superior passou de 13 para 6. Então, tem, o meu terceiro aqui, intervalo, vai de menos 1 até 6. E assim por diante, até, ó, vejam que o intervalo ele vai ficando muito pequeno em torno do, do verdadeiro valor da função, tá? Do verdadeiro. Desculpa. O limite ele fica muito próximo do zero da função, tá? E pode ver que aqui, ó, já na 23ª iteração, aí sim que o algoritmo convergiu, né? Que a f do ponto médio é menor do que o epsilon, tá? Aqui na 22ª ele ainda até consegue, mas ele fica um pouco acima do epsilon, né? Porque o nosso epsilon é 10 a menos 4, né? Aqui ele ficou 1,5 vezes 10 a menos 4, então ficou um pouquinho maior só. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um plot, uh, 23, aqui do limite inferior, colocar um lines aqui.
Vou só confirmar aqui o tamanho desse vetor. Tem 23. Não, tem 22, 23, 24. Não vai dar para enxergar, não. Vou colocar outros intervalos. Vou colocar aqui de 25 a 33, que aí ele vai demorar mais para convergir, vai dar para a gente enxergar melhor isso aqui. Não deu, não. Não tô em nada.
Ah, vocês estão conseguindo enxergar as linhas laranjas e cinza? Eu tô, professor. Então, tá. Então, isso daqui é para mostrar com o avanço de cada iteração aqui no eixo X é o número de iterações, tá? Para vocês verem o que acontece, ó. O primeiro é esse intervalo aqui, o grandão, tá? Que está todo em laranja. Aí você vê aqui na segunda iteração que o intervalo anterior, que é esse cinza, ele passa a ser esse outro intervalo em laranja. E aí esse outro intervalo em laranja, ele é o cinza do próximo, é o anterior. E aí vocês vão vendo que a cada iteração esse intervalo ele vai restringindo, vai ficando pequeno em torno do, do valor que é o zero da função aqui, que no caso é 5, tá? Esqueci de colocar o zero da função aqui. Pronto, agora dá para mexer melhor. Então tá, olha o que está acontecendo aqui. Meu zero da função está aqui no 5, tá? Então a gente começa com um intervalo bem grande, então aqui ele está indo menos 25 até 33. E aí você vê que quando eu calculo o ponto médio desse intervalo, que vai dar algo, algo por aqui, um pouco mais do que zero, eu verifico que o zero da função ele está nesse intervalo aqui, ó, que é um que vai desse ponto até o 33, tá? E aí eu uso esse intervalo como sendo novo, esse em laranja aqui. E aí na próxima iteração, o que que eu vou verificar? É que nesse intervalo que eu calcular o ponto médio, que o ponto médio vai ser bem aqui, ó, um pouco menos do que 20, eu vou ver que entre esse valor e o 20, o zero da função vai estar nele, e não desse valor aqui próximo de 20 até o 33. Então eu esqueço essa parte em cinza, tá? E aí eu continuo. Se ele está aqui até esse valor, ele vai ser o novo intervalo. E aí eu vou diminuindo o tamanho do intervalo até que o tamanho do intervalo convirja de tal forma que o ponto médio vai ser o verdadeiro valor do que a gente está procurando, né? Que é o zero da função. Então vocês podem ver que aqui os intervalos já começam a ficar bem pequenos, ó. E aí é claro que o ponto médio desses intervalos vai convergir aqui para a linha vermelha, que é o nosso zero da função, tá? Então, era pelo menos assim que eu queria que vocês enxergassem como é que funciona o método, né? Ele vai dividindo os limites até ele convergir aqui bonitinho. E você vê aqui na linha preta que são os limites superior aqui em cima e inferior. E você vai ver que eles vão mudando, né, de acordo com as iterações. E assim, do contrário do ponto médio, esse daqui funciona, e funciona muito bem, tá? Esse algoritmo.
E ele tem uma convergência muito rápida. Vocês viram aqui que em 24 iterações ele já convergiu, então esse daqui é muito bom, tá? Vou fazer só mais um exemplo, agora usando o while para essa outra função, tá? Então, primeiro a gente olha como é essa função. Vou pegar aqui de novo uma sequência. Posso copiar do outro, né? Não está perdendo tempo aqui. Continuar aqui de 100 a 100, porque eu não faço a mínima ideia onde seja a inversa, o zero dessa função. Então, está aqui, ó. Bom, essa função é um polinômio de grau 2, então ele tem dois zeros, né, duas raízes. Então a gente tem que escolher uma delas para a gente procurar, tá? Eu vou restringir aqui mais o intervalo, que é para a gente olhar. Tá aqui, ó. Eu tenho uma raiz aqui próxima de -5, eu tenho uma raiz próxima de 5. Se eu escolher os limites iniciais contendo essas duas raízes, ele não vai funcionar, tá? Então eu tenho que escolher um limite de tal forma que ele contenha só uma raiz, tá? Porque senão aquela multiplicação entre o valor do limite inferior e o superior a multiplicação dele ser menor do que zero não vai funcionar, que é o segundo pressuposto nosso. Aqui, ó, tá? Um dos dois limites tem que ser negativo e o outro tem que ser positivo. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou escolher primeiramente onde o limite inferior é negativo e o superior é positivo, e depois eu inverto, tá? Então a gente vai primeiro atrás de uma raiz, que é aqui próximo de -5, e depois a outra raiz, que é próxima de 5. Bom, para isso eu posso aproveitar que boa parte do meu algoritmo. O limite inferior aqui vai ser o -10 e o limite superior vai ser. Vou colocar aqui 1, tá? Porque se for zero, ele vai convergir muito rápido. Vou colocar 1. E aqui eu vou usar o while, tá? Só que minha condição de parada vai ser enquanto isso daqui for maior do que um epsilon, tá? Mas para isso eu preciso ter um valor de PM para eu calcular a, a minha f de x, tá? Então, fora do while, a gente vai fazer a nossa primeira iteração, que é fazer o PM receber. Como o k aqui é igual a 1, ele vai pegar os valores iniciais do limite superior e do limite inferior, tá? E vai dividir isso por 2. E aí ele vai calcular o valor disso daqui. E esse valor é 9
dessa função é 9,5. Então, ele é maior do que o nosso epsilon, tá? Então, a condição aqui para o while ser executado está ok. Então, tá. A gente já tem um primeiro candidato, né? O ponto médio aqui já é o primeiro candidato à solução. E aí a gente vai verificar se ele é a solução ou não. Então, eu posso colocar ele aqui dentro de novo, sem nenhum problema, tá? Ele vai repetir, como k igual a 1, vai repetir, vai ser o mesmo valor. E aí eu vou verificar ah, se o zero da função ele está entre o limite inferior e o ponto médio. Se tiver, eu faço o limite inferior continuar sendo o mesmo e o limite superior vai ser o ponto médio. Se isso não ocorrer, então o limite inferior vai ser o ponto médio, tá? E o novo limite superior continua o mesmo, tá? E aqui eu vou fazer um incremento que vai ser k recebe k mais 1, ok? Então, vejam que não tem muita diferença do for, né? Não tem quase que diferença nenhuma entre os algoritmos, tá? Eu vou copiar esse cat de novo para a gente saber o que ele está calculando. Eu vou executar aqui o algoritmo. Deixa eu só apagar isso daqui. Pronto. E ele convergiu na interação 20. Então, ele pegou aqui de menos 10 a 1, que foi o nosso inicial. O ponto médio era menos 4,1. E aí foi até ele convergir com o ponto médio de menos 5, tá? Então, menos 5,000005 é a nossa raiz aproximada, tá? E você vê aqui que o valor dessa função aqui é esse menos 9,5 vezes 10 a menos 5, tá? Então é um número bem pequeno, próximo do zero, tá? Então ele convergiu aqui em 20 iterações. Agora vamos fazer o seguinte. Eu esqueci de programar aqui o if, se k é maior do que o nosso Emacs, ele para, tá? Faltou isso. Agora eu vou fazer pegando aquela outra raiz, né? A gente identificou uma raiz, que é aproximadamente menos 5, e a outra raiz eu vou colocar aqui, ó, de menos 3 até 10, tá? Vamos executar esse daqui, que ele levou 21 iterações para convergir. Então, de menos 3 até 10, calculo o ponto médio. O, o zero da função está entre o ponto médio e o superior, então ele faz com que o limite inferior seja 3,5 e o limite superior continue o mesmo. Tá? E aí ele vai fazendo isso até obter o ponto médio 5, que corresponde a 9,5 vezes 10 a menos 6. Então, um número muito pequeno, próximo de zero. Então, a nossa outra raiz está está aqui próximo do 5 positivo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu escolher errado o, os limites, tá? Eu vou colocar aqui começando de menos 10 a 10, e aí a gente já sabe que nesse intervalo ele tem duas raízes, então o nosso algoritmo ele vai ficar
Deixa eu ver se ele vai ficar doido. Ele não vai porque o primeiro if ele vai pegar aqui e ele vai até fazer. Porque assim, ó, eu estou verificando se ele é se esse produto é menor do que zero. Ah, mas o else eu não estou verificando se esse novo produto aqui ele é de fato menor do que zero, tá? Eu só estou chutando. Se não é isso daqui, vai ser isso, tá? Então, eu aposto que ele vai executar aqui e vai encontrar uma solução. Ou ele vai divergir. Aí ele encontrou porque o ponto médio já é. Vou colocar aqui menos 16. Pronto, ele encontrou uma das raízes, tá? Como eu falei para vocês. Como está programado ali o if e o else daquela forma, então ele acaba que passando por esse problema, tá? Ele encontrou só uma das raízes que foi o menos 5, tá? Ele não encontrou a outra. Agora deixa eu ver aqui um. Professor, mas se fizer no for, talvez dê problema, né? Oi? Porque esse é no while, né? Não, nem no for vai dar problema. É É, simplesmente por conta desse if else. É porque aqui, ó, se esse produto for menor, ele já vai direto para cá. Agora, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, para ele verificar que isso aqui está ocorrendo, aí ele não vai funcionar, não. Vamos ver. Ele funcionou, olha, bonitinho. Mas isso daqui porque os limites iniciais estão favorecendo. Deixa eu ver um aqui. Ahn, eu vou colocar aqui o primeiro limite em menos 10, tá? O limite inferior. Eu vou colocar aqui 20, tá? Então, quando ele calcular o ponto médio, vai dar 5. Pô, deu 5 cravado, então deixa eu mudar aqui. Ao invés de 20, vou colocar 30. Aí o ponto médio vai ser 10, tá? E aí, quando ele for calcular isso daqui, ó, o primeiro if dele deu falso, né? Deixa eu ver qual é o valor de K. K é 1. Tá. Deu falso, porque ah, aqui entre menos 10 e 5, ambos os valores são negativos.
tá? Esse valor aqui é negativo e esse valor aqui também é negativo, tá? Então, vai dar, o produto vai ser positivo. Então, ele vai vir aqui para o else. Só que, colocando aqui como tá, se eu calcular o ponto médio, que é no, no 10, lembrando que Aí vai ser vai falso dar também, né? menos 150. E esse daqui também vai dar negativo, então não vai satisfazer essa condição, certo? Falso. Aí ele entra em erro, tá? Então, daquela vez deu certo porque os limites iniciais favoreceram. Mas se agora eu executar, ele vai dar um erro, tá? Então, tentem sempre escolher o intervalo de tal forma que você tenha garantido que tenha uma, uma raiz ali dentro. Por isso que é interessante você fazer esse estudo aqui do comportamento da função para te ajudar a escolher os limites inferiores e superior, o limite inferior e superior inicial, tá? Para não ter esse tipo de problema. Então é isso, vou encerrar a gravação aqui, tá? E na próxima aula a gente fala sobre o método de Newton e da secante. E é isso.